Olá, sexto ano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de atividades. Atividade 4 hoje na página 12, com o tema As Porções da Terra. Vamos ver então do que se trata essa atividade? As porções da Terra. A primeira que está aí na pocinha de vocês, a litosfera, camada sólida e mais externa do globo. Apresenta-se coberta em boa parte pela água dos mares. Uma de quatro partes não está sob as águas dos oceanos. Aí vivem as espécies terrestres. Então, litosfera é essa parte aqui, ó, certo? Onde estão as espécies terrestres. Então, essa parte aqui é a camada da Terra chamada litosfera, que é a camada sólida e mais externa do globo. Certo? Guarde bem essa informação, que camada sólida e mais externa, onde vivem os animais terrestres. Depois, a próxima camada aí, hidrosfera, porção líquida e mais volumosa, formada principalmente por água salgada, que são os mares e oceanos aí. Se na litosfera os organismos retiram do ar o oxigênio que necessitam para a respiração, na água doce e nos mares, o oxigênio usado para respirar está dissolvido na água. Então, hidrosfera, camada de água, certo? Porção líquida e mais volumosa, que corresponde à água doce e os mares, certo? Então, ó, litosfera, camada sólida, terra. Hidrosfera, camada líquida, água, certo? Guarde essas informações aqui. Continuando. Atmosfera, espessa camada de gases que envolve a Terra, na qual também encontramos vapor de água e diferentes tipos de partículas em suspensão, inclusive poluentes. Apesar de a maior parte dos seres vivos utilizar o oxigênio na respiração, 78% da atmosfera corresponde a nitrogênio, ou seja, a maior parte da atmosfera é nitrogênio, mas nós usamos apenas o oxigênio na respiração. Elemento, elemento importante na composição das proteínas. Então, ó, atmosfera, camada de ar, certo? Biosfera. Biosfera, a parte mais externa da litosfera, envolta pela atmosfera ou coberta pela água. É a região onde existe qualquer forma de vida, desde a maior altitude conhecida pelo homem, 8.848 metros do Monte Everest, no Nepal, até as maiores profundidades oceânicas, como as fossas marianas nas Filipinas, no Oceano Pacífico. Essa faixa, que alcança até 20 km de espessura e oferece condições de vida, é onde encontramos todos os ecossistemas e habitats que abrigam, inclusive, formas de vida. Então, ó, quando a gente está falando de biosfera, a gente está falando o quê? Onde existe vida. Pode ser desde o fundo do oceano até o ponto mais alto da Terra. Onde existe vida é a biosfera. Então, retomando aqui as camadas. Litosfera, camada sólida, composta de terra. Hidrosfera, camada líquida, mares e oceanos, certo? E também e água doce. Atmosfera, camada de gases, certo? Camada de ar. E biosfera, aonde existe vida, ok? A Terra por fora e por dentro. Litosfera, casca ou crosta terrestre, essa parte aqui, ó, da figura. Com 40 km de espessura, em média, cuja maior parte é coberta por água salgada, a litosfera é formada por várias placas gigantescas, as placas tectônicas, as quais ficam apoiadas sobre o manto. Tais placas formam os continentes. Então, litosfera, essa região aqui da crosta terrestre, certo?
Ela é recoberta em sua maior parte por água salgada, que são os oceanos, e ela possui, a, ela possui essas placas gigantescas chamadas de placas tectônicas que formam os nossos continentes. Logo abaixo dela, nós temos aqui o manto, camada com 3.000 quilômetros de espessura ou profundidade, é dividida em manto superior ou externo e inferior ou interno. O manto é formado por material pastoso, ou magma, que é o que sai dos vulcões aqui, certo? Quando há erupção é o magma que sai dos vulcões, cuja temperatura passa dos 3.000 graus Celsius, e quando expulso pelos vulcões é chamado de lava. Então, logo abaixo da litosfera, logo abaixo da crosta, tem um manto. O manto ele é composto por esse magma, certo? Que tem uma temperatura muito quente, que é um material pastoso, quente, que é expelido pelos vulcões quando entra em erupção. Ainda, aqui no centro, certo? Abaixo do manto, nós temos o núcleo, corresponde à parte mais interna e esférica, formada por ferro e níquel, com temperaturas que alcançam 6.000 graus Celsius. Então, ó, das camadas aqui, crosta, camada mais externa, manto, camada intermediária e núcleo, camada interna na Terra. Aqui nós vamos falar um pouquinho da Pangeia, que era um grande continente que existiu há muitos anos atrás. Há dezenas de milhões de anos, os atuais continentes formavam uma única e inteiriça massa de terra, a Pangeia, que é esse continente enorme aqui, ó, onde estão todos os continentes juntos. Um continente único e gigantesco, cercado por um enorme oceano. Segundo os pesquisadores que defendem a teoria da deriva continental, as placas tectônicas que flutuam no magma pastoso foram se afastando e formando, milhões de anos depois, os continentes que conhecemos hoje. Os movimentos das placas tectônicas continuam, entretanto, são 2 centímetros por ano, por isso imperceptível aos nossos olhos. Então, ó, Pangeia, esse único continente aqui que existiu há milhões de anos. Com o passar do tempo, houve o quê? A deriva continental. O que é isso? Os continentes começaram a se afastar, certo? As placas tectônicas começaram a se afastar, cada vez mais se afastando, até dando origem ao que a gente conhece hoje, no presente, como estão os continentes aqui, ó. América, África, Ásia, Europa, Oceania. Então, todos esses continentes que estão hoje separados aqui fizeram parte de um único grande continente há um tempo atrás, chamado de Pangeia, que foram se separando através do que? Da deriva continental, que é o afastamento das placas tectônicas. Ainda hoje as placas continuam se afastando 2 centímetros por ano e a gente não percebe, ok? Aqui tem o Vamos Praticar, que é a atividade dessa semana. Você vai responder para mim, qual a relação entre Pangeia e a deriva continental? Então, se você voltar um pouquinho aqui, ó, tá falando o que é Pangeia, o que é deriva continental. Depois, como podemos diferenciar litosfera de manto? Você vai voltar mais um pouquinho aqui, ó. Tá aqui litosfera, tá aqui manto. E a última, defina a biosfera. Você vai voltar mais um pouquinho aqui e você vai achar a definição de biosfera. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Então, leiam com atenção a apostila para realizar as atividades. Prestem atenção nos enunciados das atividades, né? O que está pedindo. E qualquer dúvida é só chamar lá no grupo. Ok, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima.